Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Davi Rodrigues com vocês mais uma vez. E hoje eu quero tratar de um tema que eu gosto muito, que é a formação da identidade nacional, um tema muito caro para nós nacionalistas, né? E então cada um usa o recorte que quer. O recorte que eu gosto de pegar para falar identidade nacional é a partir de 1822, quando de fato o Brasil ele se torna uma nação independente. Então, no primeiro momento, o nacionalismo ele estava ligado ao que? A, a figura do imperador, a figura da monarquia, a construção de alguns símbolos como o hino nacional, o hino da independência, que é esse hino maravilhoso, né? E o brasão. Posteriormente, ali em 1840, mais ou menos, é que vai surgir um grupo de teóricos, talvez esses sejam os primeiros teóricos a falar sobre identidade nacional, que são os saquaremas, que era um grupo de políticos conservadores, e eles começam então a dizer o que deveria ser a identidade nacional, quais os rumos a nossa nação deveria seguir. Então, para eles, o Brasil ele só continuaria unido a partir do quê? A partir da fé, da hierarquia e da disciplina. Então eles eram muito ligados à tradição europeia, à tradição do catolicismo, do conservadorismo francês. E esse nacionalismo, esse primeiro grupo aí, eles tinham um forte apelo espiritual. Tanto que eles acreditavam que o Brasil ele estava ligado à providência divina e que então servir a nação, servir o Brasil, deveria se servir com o mesmo zelo que serve a Deus. Vejam o forte apelo espiritual desse grupo, né? E aí então vocês vejam que esse nacionalismo aí, eles eram de uma elite intelectual, era um nacionalismo de cima para baixo, onde eles diziam que uma elite moral e suficientemente bem instruída é quem deveria dar o rumo do país, deveria comandar o país. Então esse primeiro nacionalismo ele é de cima para baixo, de uma elite intelectual, ainda não leva em conta o brasileiro comum, e amparado em pilares da fé, da hierarquia, da disciplina e da estabilidade. Já nos anos 70, esse pensamento ele vai ser invertido, aí nos anos 70, que eu quero dizer de 1870 para frente, quando um grupo de estudantes eles voltam da Europa e voltam fascinados pela Europa, pelo que está correndo lá. Revolução Industrial em alta, ciência bombando. E aí eles ficam fascinados com as ideias que eles veem lá. Ideias do quê? Evolucionismo, liberalismo, positivismo, tudo em alta. E aí esse grupo eles começam a enxergar Paris como o centro do mundo e o Brasil como um país escravocrata e atrasado. E parte dessa elite enxerga o próprio brasileiro comum, do Brasil real, o mestiço, o sertanejo, o indígena, o negro, como símbolo desse atraso. E então, quando a monarquia cai em 89 e a república é instalada, é esse grupo que começa a comandar o Brasil e o lema Ordem e Progresso, que representa o positivismo, acaba estampando a bandeira brasileira. Numa crença do quê? Numa crença de que a própria ciência substituiria a fé, né? E aí quando a monarquia cai, a construção da identidade nacional estava muito em volta da figura da monarquia e do imperador. Então agora tu precisava de um novo mito que ocupasse esse espaço. E qual seria esse mito aí? Seria o positivismo. O positivismo, o discurso da ciência, da racionalidade, mas que estava muito longe de representar os brasileiros que ele queria representar. E aí, a partir do século XX, um grupo de intelectual ali, em sua grande maioria, ou pelo menos parte dela, eles começam a questionar esse movimento que queria imitar a Europa na forma de pensar, na forma de educar, na forma de ver o mundo e na própria forma de sonhar o Brasil. E começam a dizer que o Brasil não deveria olhar para fora, mas sim olhar para dentro. E aí sim o povo brasileiro começa a entrar de fato como referência para a formação da identidade nacional e ser contado como alguém importante, como alguém de valor. Surgem aí nesse inteirinho aí, surgem, por exemplo, a Revista do Brasil, que começa a tratar da cultura nacional, do folclore, da fauna, da flora, valorizando aqui aquilo que é nosso. Surge também, por exemplo, a Liga da Defesa Nacional, que começa a promover campanhas patrióticas de desfiles, palestras. Então, uma ideia simples de ensinar o povo brasileiro a amar o seu país. Uma ideia nova de que a pátria não é só o governo, mas o povo.
E isso tudo vai encontrar eco na Semana da Arte Moderna, onde agora vários artistas, escritores começam a valorizar aquilo que é nosso, aquilo que é brasileiro. Então note que o nacionalismo, ele vem, essa identidade nacional, ela vem se transformando ao longo desses primeiros 100 anos de independência, do Saquaremas ali, um grupo que tinha pilares de fé, tradição europeia, do catolicismo, do conservadorismo, posteriormente um novo grupo que surge aí de intelectuais olhando só para fora, procurando imitar a Europa, depois é recobrado esse sentido de olhar para o Brasil, para dentro do Brasil, mas agora valorizando a nossa própria cultura. Então, sempre se transformando, sempre se movimentando, a construção da identidade nacional, ela vai sendo transformada ao longo desses 100 anos e procurando sempre responder aquela pergunta do que é ser brasileiro. Essa nacionalidade, ela nasce entre dois espelhos, o espelho que olha para fora e o espelho que olha para si mesmo, tentando se encontrar. Então, note que o nacionalismo, ele não é um ponto de chegada, mas um caminho que vai sendo construído por um povo que quer se reafirmar enquanto povo brasileiro. Certo, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, como eu disse já anteriormente, compartilha, curte, comenta aí se vocês gostaram, se não gostaram. Se inscreve no canal e vamos fazer a bolha nacionalista crescer. No próximo vídeo eu vou estar tratando aí daquele que é para muitos o maior nacionalista de todos os tempos, o GG, Getulhão. Certo, pessoal? Forte abraço, até o próximo vídeo.